Olá, caríssimo estudante, seja bem-vindo a mais uma aula de História com o professor Helder Carneiro. Satisfação ter aqui vocês, espero que vocês estejam bem, tá certo? E na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre uma civilização incrível, uma civilização que do ponto de vista cultural, ela de certa forma é riquíssima, ou seja, vamos falar de um dos povos que acabou criando uma das mais famosas religiões monoteístas do planeta. É claro, como você já pode observar, nós vamos falar da civilização árabe. Então, prepare o seu caderno, prepare a sua caneta e tome nota, porque as dicas aqui serão aquelas dicas pontuais. Preparados? Vamos lá, galera! Muito bem, estamos aqui na nossa sala de aula, agora sim, que soe o gongo do início da aula. Meu povo, atenção, atenção. Vamos iniciar então o nosso estudo sobre a civilização árabe. Primeira informação que você, caríssimo estudante, tem que saber é com relação à localização geográfica da civilização árabe. Estamos falando ali da Península Arábica. Outro detalhe importante é que o território dessa península é um território que tem o deserto como a paisagem que predomina nessa península. Um detalhe curioso é que o povo árabe, quando você vai estudar a história desse povo, você percebe que até o século VI, gente, o povo árabe não tinha uma unidade política. Ou seja, esse povo ele era, na verdade, dividido em várias tribos. Nós estamos falando aqui de aproximadamente 300 tribos que ali praticamente habitavam a Península Arábica. Dentre essas 300 tribos, você tinha tribos com diversas características, como, por exemplo, os beduínos, que eram nômades, geralmente dedicados a saques. Eles habitavam principalmente aquelas áreas mais desérticas. Mas você também tinha, é claro, aquelas tribos que eram mais urbanas, principalmente ali às margens do Mar Vermelho ou ao sul da própria Península Arábica. Muitas delas se dedicavam à agricultura e, é claro, gente, ao comércio. Não podemos esquecer que o povo árabe ele se destacou extremamente e de forma muito intensa na área comercial. De todas as cidades da Península Arábica, nós temos duas cidades que mais se destacaram. Como vocês podem ver aqui, eu me refiro principalmente à cidade de Meca, como vocês estão vendo, e uma cidade chamada de Yathrib, ok? Tranquilo? Estou de volta. Olha só, um detalhe que é curiosíssimo, gente, é que antes da unidade política, ou seja, a gente sabe muito bem que o povo árabe acabou se unindo em torno de uma religião que é o islamismo, que a gente daqui a pouco vai falar um pouco mais. A gente sabe que antes, dessa unificação política, o comando dessas cidades, praticamente, dessas tribos, era dado aos líderes políticos que eram chamados de sheiks, tá bom? Chamados de sheiks. Depois a gente vai ver um pouco que surgirão aí os califados, mas daqui a pouco a gente comenta melhor, tá certo? Olha, eu falei que das principais cidades nós destacamos Meca e uma cidade chamada de Yathrib, que depois mudou o seu nome para Medina. Mas eu quero concentrar a nossa atenção aqui, principalmente, pessoal, na cidade de Meca, tá certo? E por que na cidade de Meca? Porque era justamente nessa cidade que nós vamos ter o principal centro religioso e, é claro, comercial. Até porque era na cidade de Meca que nós tínhamos um templo extremamente importante, que era o templo de Caaba. Esse templo, pessoal, ele era um santuário, é claro, que onde os árabes frequentavam para cultuar as suas divindades. Uma curiosidade importante que nós não podemos aqui deixar de falar é que o povo árabe, inicialmente, ele era
politeísta. O monoteísmo religioso, ele só surgiu, claro, com o advento do islamismo, tá certo? Então, o templo, né, de Caaba era um local de peregrinação. Nesse templo, muita gente, né, frequentava para cultuar as diversas divindades. Então, o comércio era intenso, a religiosidade também era intensa. Então, esse templo ficava na cidade de Meca. E atenção, atenção, havia uma tribo que administrava esse templo. E é claro, pessoal, que como ele, do ponto de vista comercial, era extremamente importante, essa tribo ela se tornou a mais poderosa da Península Arábica. Eu estou falando de qual tribo? A tribo dos Coraixitas, tá bom? Até grifei para vocês a palavra para dar esse destaque especial. Até aí tudo bem? Eu espero que sim. Olha só. E aí você poderia até me perguntar, Helder, e onde é que entra aí o famoso Maomé, que nós chamamos de Maomé, claro, porque a gente aportuguesou a palavra, mas estamos falando do principal líder e, é claro, o profeta do islamismo, que era chamado de Mohammed, tá certo? E aportuguesando, aí sim, falamos do Maomé. Bom, gente, vamos aqui agora falar justamente dessa figura extremamente importante. Como todos vocês sabem, o Maomé, né, eu vou falar aqui aportuguesadamente, me permitam isso, tá certo? Mas quero fazer uma observação. Quando você estiver, né, junto a um muçulmano, chame o profeta pelo nome mesmo dele, Mohammed, tá bom? Eles preferem assim e eles acham uma profunda falta de respeito quando você não chama o nome, né, do profeta pelo seu verdadeiro nome, que é Mohammed. Um pouquinho da história de Mohammed aqui pra gente, tá certo? A gente sabe muito bem que Mohammed ele era membro dessa tribo Coraichita. A infância de Mohammed foi uma infância extremamente difícil. Ele ficou órfão de pai e mãe muito cedo, viu, pessoal? Muito cedo. Foi criado praticamente por um tio que era comerciante, que vivia em caravanas de comerciantes. É interessante aqui a gente sempre ressaltar que para onde esse tio de Mohammed ia, Mohammedzinho ia também. E olha só, dessa forma ele teve contato com vários povos ali daquela região do Oriente Médio, contato inclusive com culturas diferentes e, é claro, gente, religiões diferentes, principalmente judaísmo e cristianismo. E a gente sabe muito bem que essas religiões elas serviram de base e influência para o desenvolvimento do islamismo. A história nos conta que Mohammed, ao crescer, ele teve uma sorte muito boa, porque ele se casou com uma viúva muito rica, a Cádia, o que permitiu a ele, então, dedicar muito tempo à meditação. E em uma dessas meditações, o que aconteceu? Eis que ele recebeu aí a iluminação, ou seja, Allah, o único Deus, revelou-se, né? Fez a revelação a ele. E assim, pessoal, Mohammed, ele recebia os ensinamentos desse Deus único. Então, assim, de fato, desenvolvia-se o Islão, né? O islamismo. A palavra Islão quer dizer submissão a Alá, um Deus único. Alá é o único Deus e o Mohammed seria então o seu profeta. Olha só que interessante, né? Importante aqui que quando a gente fala em profeta, é seguindo aquela mesma ideia, né? Seguindo a linhagem de Noé, Abraão, Moisés, Jesus, tá certo? E essa revelação a qual eu acabei de falar, ela ocorre ali por volta de 610. Então, só há um Deus, né, que é Alá, e Maomé é o seu profeta. Essa seria aí a revelação. É claro, gente, que
A tribo coraixita, ela não gostou nem um pouco, mas nem um pouco, de ver um de seus membros pregando aí uma religião diferente daquela em que a tribo, ela, né, lucrava. Lembre-se, a tribo coraixita, ela administrava o templo de Caaba. Então não era interessante que um de seus membros começasse ali a pregar uma religião diferente. Isso prejudicou os interesses dessa tribo. Diante disso, Muhammad começa a ser perseguido. A oposição da tribo coraixita, que era uma tribo extremamente poderosa, foi avassaladora, né? Então, o que foi que aconteceu? Muhammad foi obrigado a sair, a fugir de Meca, tá certo, pessoal? Esta fuga de Muhammad e seus seguidores para outra cidade, uma cidade chamada de Yathrib, que depois até teve o seu nome modificado. A cidade de Yathrib passou a ser chamada de Medina, que quer dizer o quê? Cidade do profeta. Atenção, atenção, porque essa fuga, ela tem um nomezinho que é extremamente cobrado em diversas provas. Eu me refiro à palavra Hégira. Hégira, então, é o nome que se dá a esse episódio da fuga de Muhammad e seus seguidores para a cidade de Yathrib. E outra coisa, a Hégira, ela marca também o início do calendário muçulmano, ou seja, enquanto no ano 622 do calendário cristão, ou seja, nós temos aí essa data, ou seja, no calendário cristão o ano é 622, no calendário muçulmano nós temos o ano 1. Ou seja, o que é o ano 1 para os muçulmanos era o ano 622 para os cristãos. Então, se você quiser saber praticamente qual é o ano que os muçulmanos estão, de acordo com o seu calendário, é só você pegar aí o ano que nós estamos no calendário cristão e subtrair 622 anos. E aí você vai ter o ano do calendário muçulmano. Olha só, galerinha. Então, vamos lá. A Hégira, então, foi esse fato extremamente importante, tá certo? Olha, o Muhammad, lá na cidade de Medina, ele conseguiu aí inúmeros seguidores, Ele conseguiu converter aí, praticamente a população local. Então ele ganhou muita força. Quando ele percebeu que já tinha forças suficientes, o que ele fez? Ele retornou para Meca, pessoal. Olha só, é claro, pedindo aí, clamando que seus seguidores fizessem aí aquele esforço coletivo para propagar a fé muçulmana. Inclusive, esse esforço coletivo é muitas vezes chamado de jihad, que tem várias interpretações, claro, e que quer dizer uma espécie de guerra santa. Muitos até interpretam que essa guerra santa, ela deve ser feita com o advento de muita violência, tá certo, pessoal? Muitos interpretam assim. Outros já veem como mais um esforço do ponto de vista espiritual, tá certo? Então, é muito importante a gente fazer essas considerações. Como eu disse a vocês, Muhammad retorna para Meca. E esse retorno ocorreu no ano de 630. E aí, galerinha, ele volta com força total. E o que ele faz? Ele simplesmente toma a cidade. E o templo de Caaba, que era politeísta, passou a ser, então, um templo monoteísta. As divindades politeístas daquele templo foram praticamente todas destruídas. Detalhe, aqueles que faziam oposição antes a Muhammad e que aceitavam Alá, que se convertiam ao islamismo, eles eram o quê? Eles eram perdoados. Então é muito importante que a gente lembre dessas características. Pessoal, eu acho que é interessante que a gente fale que basicamente essa foi uma das maiores realizações dessa religião. Por quê? Porque a Península Arábica, ela
praticamente é toda convertida a essa religião. Então vejam que antes o povo árabe era um povo dividido em várias tribos e que se uniram em torno de uma única crença, em torno de uma única religião. Bem, em 632, nós temos aí a morte de Mohammed, né? E é a partir daí que os seus seguidores, né, eles, né, aparecem, principalmente, pessoal, conduzindo, claro, né, a fé muçulmana. É aqui que aparecem os líderes, né, que eram chamados de califas, e eles continuam algo que foi pedido pelo próprio Mohammed antes de sua morte, que é a propagação, a expansão do islamismo. E olha, gente, que quando a gente fala de expansão do islamismo, é muito importante a gente dizer que eles realmente conseguiram expandir de uma forma incrível, saindo da Península Arábica, chegando ali no continente africano, passando por todo o norte africano, atravessando o Estreito de Gibraltar, chegando na Europa, e olha que faltou pouco, muito pouco mesmo, para que o islamismo ele não se propagasse por toda a Europa. Não se propagou porque houve uma batalha chamada de Batalha de Paychares, que a gente vai estudar, vocês vão estudar, tá certo? E que deteve o avanço muçulmano na Europa. Essa batalha ocorreu ali, né, na Península Ibérica, praticamente, que foi até onde esses muçulmanos conseguiram se alastrar, tá certo? Então, importante ressaltar isso daí. Com relação aos califados, né, esses líderes que vieram após a morte de Maomé, a gente teve aí, né, alguns califados que foram extremamente famosos, como o primeiro califado, né, que era formado pelo sogro de Maomé, o famoso Abu Bakr, né? Aí nós vamos ter, evidentemente, nesse momento, uma forte expansão em busca principalmente de terras, tá certo? E é claro, também essa expansão motivada pelo crescimento populacional. Era preciso, né, escoar esse número de pessoas que cresceu de forma assustadora na Península Arábica. E é claro, para que tudo isso fosse feito, a justificativa foi a famosa Jihad, a Guerra Santa. E olha, gente, a expansão territorial ela ocorre assim de uma forma incrível. Várias áreas conquistadas. E dentre essas áreas, olha só, eu vou citar aqui o norte da África, a Península Ibérica. Vou até marcar isso aqui para vocês, tá certo? Ó, norte da África, Península Ibérica, Império Persa até a Índia, Império Bizantino, muita coisa aí que realmente foi conquistada. O avanço dos árabes foi algo realmente incrível, tá certo? Olha, no século XIII, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, os domínios muçulmanos, digamos assim, árabes, eles praticamente eram comparáveis aos domínios do Império Romano. E olha que você estudou o Império Romano, você sabe muito bem do que eu estou falando. Olhando aqui para o mapa, fica muito mais fácil. Olha só, galera. O tamanho do império, tudo que vocês estão vendo, ó, nessa cozinha aqui, mais amarelada, né? Acho que é um amarelo assim bem forte, né? Como diz o Matuto, cor de sopa, né? Olha só, gente, isso era o tamanho, a dimensão do que nós podemos até chamar de Império Muçulmano, né? As dimensões territoriais que esse povo conseguiu atingir, tá certo? Tranquilo? Agora vamos falar um pouquinho, né, da religião em si, porque certamente se houver aí uma prova, adoro! Aí, a gente vai cobrar as características. Então, livro sagrado, estamos falando do famoso Alcorão, o Corão, que é o livro que contém aí as revelações, né, de Alá a Mohammed, ou seja, é onde nós temos
as regras, a doutrina do próprio islamismo, tá certo? Há também uma outra obra chamada de Sunna, que é o livro que tem ali ditos e atos do profeta, tá certo? Que foram registrados ali pelos seus seguidores. Uma curiosidade importante. Gente, depois da morte de Muhammad, né, o que acontece? Os seus seguidores acabam se divergindo, tá certo? E isso vai gerar um racha, principalmente ali após, né, o quarto califa, que era o famoso Ali Abu Talib. Esse, né, quarto califa, que era genro e primo de Maomé, ele acaba, né, fazendo uma interpretação, né, mais diferenciada, tá certo, de outros muçulmanos. E isso vai fazer com que nós percebamos, né, um racha entre os muçulmanos. Tanto que é dessa divisão que vai surgir aqueles que nós chamamos de sunitas, né, que acabam sendo a grande maioria, e os xiitas. Então, de um lado sunitas, do outro xiitas, tá certo? Então, nós temos aí, olha, muito importante ressaltar, né, o xiitismo de um lado e o sunitismo de outro. Helder, é só saber os nomes desses dois grupos? Claro que não. Você tem que saber também as características que marcam cada um desses grupos, galerinha. Então, atenção, atenção. Olha só. Quem eram os sunitas? Os sunitas eram aqueles, primeiro, a grande maioria, tá certo? Outra coisa, além do Alcorão, eles também aceitam como um livro, né, sagrado, importante, o Sunna. Daí, inclusive, o nome sunitas. Outro detalhe curiosíssimo aqui é que para os sunitas, o líder do islamismo, ele tem que ser uma pessoa bem preparada. Então, não há necessidade de ter vínculos sanguíneos com o profeta. Esses são os sunitas, tá bom? Os xiitas, eles de certa forma acreditam que para ser líder do islamismo tem que ser uma pessoa ligada sanguineamente, ou seja, por linha de parentesco ao próprio profeta. E olha, galerinha, eles conservam essa linhagem até hoje, tá certo? Os xiitas são a minoria e eles só aceitam as interpretações do Alcorão. Então, olha só, existe aí uma diferença entre sunitas e xiitas. Vou repetir. Sunitas, maioria. Xiitas, minoria. Sunitas acreditam que o líder deve ser o mais preparado entre os muçulmanos. Xiitas, o líder tem que ser um descendente consanguíneo do próprio profeta. Ok? Para os sunitas, além do Alcorão, o Sunna. E para os xiitas, só o Alcorão. Questão de prova. Adoro! Muito importante ressaltar isso daí, tá certo? E, bom, já caminhando para o finalzinho da nossa aula, vamos falar um pouquinho aqui, gente, né? Do islamismo em si. Então essa é uma religião monoteísta, uma religião que de fato sofreu influências do judaísmo, do cristianismo. Eles acreditam, inclusive existem os 5 pilares, né, do islamismo, onde, dentre esses pilares, a gente pode citar o jejum no mês do Ramadã, né, que é o mês sagrado para os muçulmanos. A gente pode falar justamente das 5 orações, né, de ir uma vez a Meca, orar em direção a Meca. Pessoal, tudo isso são características importantes dessa religião, que é a religião que mais cresce no mundo. Eu gostaria até de fazer uma observação que é muito, mas muito importante. Não coloque na sua cabeça que todo muçulmano é terrorista, porque isso não é verdade, tá certo? Primeiro, pessoal, que nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe. Nem todo terrorista é muçulmano, tá certo? Assim como nem todo muçulmano é terrorista. Lembrando que radicalismo existem em diversas religiões. Então nós temos radicais cristãos,
cristãos, nós temos radicais judeus, nós temos radicais hindus e por aí vai. Fundamentalismo religioso existe em qualquer vertente. E olha só, até bem pouco tempo atrás, quando a gente falava em sunitas e xiitas, a gente dizia: ah, os sunitas são mais moderados, os xiitas são mais radicais. Nós não falamos mais isso, porque dentro do grupo sunita, você tem visto aí recentemente atos de radicalidade e violência extremas. Por exemplo, pessoal, eu vou citar aqui, né, o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, ele é um grupo sunita. Olha aí, um grupo sunita. Eu vou citar aqui alguns líderes sunitas que marcaram a história recente da humanidade. Dentre eles, eu posso citar o, Saddam Hussein. Saddam Hussein era sunita. Eu posso citar aqui também, sabe o que, pessoal? Eu posso citar o Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, ele era sunita. Então vejam que radicalismo não é uma coisa de um grupo específico, não. Você tem aí radicalismo em todas as religiões. Então é importante analisar isso com muito cuidado, beleza pura? Olha só, sobre a cultura muçulmana, gente, é muito importante a gente ressaltar aqui algumas características. Por exemplo, eles assimilaram valores de diversos povos, hindus, persas, chineses, bizantinos, né? Eles tiveram acesso às obras greco-romanas, às obras dos grandes filósofos da Grécia, grandes oradores romanos. Eles traduziram, eles conservaram essas obras. Inclusive, nós temos aqui nomes que são extremamente importantes dentre a cultura, muçulmana, eu diria a cultura árabe. Por exemplo, na área das ciências, a gente tem aqui o famoso Avicena, principalmente na área da medicina, referência mundial até o século XVII, principalmente com os estudos do próprio corpo, da anatomia humana. Na matemática você também tem os árabes, que deram um verdadeiro show aí, números arábicos, o zero, avanços em trigonometria, álgebra. Na física, os árabes nos deixaram aí, o conhecimento na óptica. Olha só isso daí, tá certo? Gente, na química aí você tem também uma série de coisas, por exemplo, a descrição dos processos de destilação, filtração, sublimação, o desenvolvimento do carbonato de sódio, do nitrato de prata, do ácido nítrico, do sulfúrico, do álcool. Todas essas descobertas foram feitas para se buscar, é claro, uma ideia que eles acreditavam, que é aquela ideia da pedra filosofal. Neste momento, gente, havia ainda muito mais alquimia do que a própria química, Mas eles foram os primeiros a dar esse passo aí, que foi um passo importante. Na arquitetura, aí você também tem muita coisa, como cúpulas, minaretes, arcos em ferradura, decoração com motivos geométricos, vegetais, tudo isso daí, é claro, marcando profundamente a história desse povo, que é o povo árabe. Tranquilo?